Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse é o primeiro episódio do nosso Palco Livre 2026. E eu quis trazer alguma coisa assim que fosse mais do meu universo, né, da minha praia, como se diz. E trouxe esse tema aqui para vocês, né, que até compartilhei lá no grupo, que é o seguinte: você controla o dinheiro ou ele controla você? Né? Então, eu fiz até uma enquete com vocês lá no grupo hoje, e muito obrigada por todos vocês que responderam essa enquete. E a gente vai trazer algumas coisas aqui para trazer um pouco de consciência, misturar um pouco de assunto sobre a minha experiência e também sobre Access, né? Que eu acho que é fantástico as ferramentas que o Access traz sobre dinheiro, certo? Então, quem eu sou? Né? Então, vou trazer um pouco da minha trajetória também, porque tem muita gente nova e tem muita gente que vai assistir depois pelo YouTube. Então, além de ser CF, né, hoje há 3 anos CFs e há 6 anos facilitadora de barras, eu trabalhei 18 anos como gerente geral do Banco Itaú. Não todo esse tempo, né, mas a maior parte do tempo trabalhando com o comportamento das pessoas em relação ao dinheiro. Então, eu vivenciei de tudo, né? Eu via o backstage, eu via o que estava por trás do comportamento, porque eu via a conta das pessoas e eu também via como elas se comportavam em relação a isso. Então, para mim, foi uma experiência fantástica, muito enriquecedora, onde eu aprendi muito. E eu via uma coisa muito na prática, sabe? Que é o que eu coloco aqui para vocês, né? Pessoas de alto status sem dinheiro nenhum, né? Tipo assim, eu sabia que aquela conta era a principal conta da pessoa, mas ela não tinha nada. E também eu via pessoas muito simples, operários, que de repente ganhavam até seus R$ 2.000 por mês e que tinham dinheiro investido. E às vezes era um dinheiro até considerável. A pessoa realmente honrava o dinheiro e o dinheiro ficava. E pessoas que ganhavam de 20 a 30 mil reais ou até mais e que não tinham absolutamente nada, elas deviam a mesma quantidade que elas ganhavam. Então a gente fala que o dinheiro ele é muito mais comportamental do que necessariamente um ponto de vista, né? Então a gente pode ver pessoas que não ganham muito mais com dinheiro e pessoas que ganham muito mais sem dinheiro. Então, olha só, qual que são as evidências para isso. Então eu trouxe aqui para vocês essas duas coisas, né? Então, eu vi as pessoas endividadas até o pescoço, mas andando de carro zero, com carro em condomínio, postando foto em viagens e realmente devendo muito para o banco. E as pessoas mais simples, com uma reserva financeira, porque elas sabiam colocar aquilo como prioridade, né? Então, elas realmente valorizavam, né, o trabalho que elas tinham e guardavam as reservas. Então, a gente sabe que as pessoas elas fazem muitas loucuras com o dinheiro, e o que o dinheiro, antes de tudo, ele é um jogo psicológico, né? Então, eu li já, não sei se todo mundo já leu, mas eu recomendo um livro que chama Psicologia Financeira, que ele é muito legal, depois eu vou postar lá no grupo, que ele fala muito sobre a experiência, né, das pessoas com o dinheiro, e ele fala muito sobre o quanto a nossa experiência molda tudo, né? Porque a gente não é ensinado pelos nossos pais a lidar com o dinheiro, né? A gente não tem educação financeira na escola, pelo menos no Brasil. Em outros países a gente tem, mas no Brasil a gente não tem nem ensinamento dos nossos pais, né? Nunca ninguém ensinou você como lidar com o dinheiro, como poupar, e também a gente não recebe essa educação na escola. Então, com base a essa experiência, ela vai mudar o nosso comportamento com o dinheiro, que é o que eu falava que eu via muito no banco, né? O comportamento das pessoas com o dinheiro, enfim, e era muito interessante observar tudo isso. Eu trouxe alguns dados aqui para vocês, né, com uma pesquisa até que saiu do IBGE, para a gente saber um pouquinho sobre o que significa uma pessoa pobre, né, pelos dados aqui do IBGE. Então, eu pesquisei aqui os dados de 2023 e a gente traz assim, que a classe baixa pobre,
é um salário aqui no Brasil até uns R$ 1.500 por mês, né? Se você ganha isso e você está considerado como pobre no IBGE, pode POC e tudo isso. E a classe média acima de 1.500 até R$ 7.000, e a classe média alta de R$ 7.000 a R$ 20.000, e o rico ou alta renda acima de R$ 20.000 por mês. Então, me falem aqui em qual classificação você está, como pode melhorar. O Brasil também ele mostra, né, que no ranking ele está em 19º lugar no mundo, pelo menos na América Latina, e nós temos 433 mil pessoas com um patrimônio de mais de US$ 1 bilhão. Esses dados também são de 2024. Então a gente vê muita gente até enriquecendo na internet, agora com os produtos digitais, né? Não então assim, o dinheiro não está mais na mão só de mega empresários ou artistas, como a gente via antigamente. Eu acho que hoje até um adolescente, se ele souber, sei lá, mexer com a internet, ele pode ganhar muito dinheiro, e tem muita gente até ganhando dinheiro com o YouTube, né? O YouTube paga muito bem para pessoas que estão lá. Então, o país com mais milionários da América Latina, o Brasil é. E aí eu trouxe para vocês alguns insights para a gente até conversar sobre isso, que né, controlar tudo para não sentir medo. Então, teve algumas pessoas que votaram nessa primeira pesquisa que eu fiz aqui com vocês. E aqui que eu tô falando que eu tô meio embaçada no meu negócio aqui do meu mapa mental, né? A gente vê uma coisa muito ligada à internet, que a gente fica admirando as pessoas que postam viagem, postam dinheiro, postam o life, tipo assim, o estilo de vida da pessoa. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado, né, com quem a gente elogia e admira, e também tomar cuidado com quem a gente menospreza e procura evitar se tornar. Por quê? A gente não tá vendo a conta da pessoa. Então, muitas das coisas que a gente vê assim por fora, a gente acha que tá tudo bem, mas de repente não é tudo isso que como se parece. Sabe, tudo é o oposto que parece ser, nada é o oposto que parece ser. Então, trazendo aqui a primeira coisa da nossa enquete, né? O quanto a gente controla tudo para não sentir medo. Então, o medo, ele é um dos implantes distratores dessa realidade, e a gente acaba querendo controlar de certa forma e não perguntando o que a gente comprar se vai criar mais pra gente naquele momento, sabe? Se vai trazer coisas que vão ser contribuição para o nosso negócio, para a nossa vida, e a gente fica controlando, 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 e de repente não gastando nada para a gente não receber, né? E aí eu trouxe aqui também a experiência, deixa eu ver aqui no meu mapa se eu consigo abrir, porque eu não estou entendendo. Pode melhorar, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui. Aqui, eu trouxe dois exemplos aqui que até no livro da psicologia financeira traz, que duas pessoas que ele traz, né? Que é um executivo de banco que ele tinha muita grana, era alta renda, tinha carros de luxo, tinha status, tinha uma vida super alavancada. E na crise de 2011 ele fez uma declaração de falência. Então ele não tinha mais dinheiro nenhum e ele era um mega milionário dos Estados Unidos. Em contrapartida, o livro traz também o Ronald Reed, que é um faxineiro e zelador com uma vida super simples, mas de baixa renda, né? Ele tinha um salário pequeno, e aí ele conseguiu, com muita discrição, realmente gastar menos do que ele ganhava, né? Ele guardava muito e o que ele ganhava ele aplicava em ações com juros compostos. Então ele foi fazendo, né, a carteira dele, mesmo sem muita experiência. E quando ele morreu aos 92 anos, ele tinha guardado US$ 8 milhões, para surpresa de todo mundo e para surpresa da família dele também, que ninguém imaginava que um faxineiro zelador, né, que tinha uma vida simples, apenas uma casa, tinha tanto dinheiro guardado. Então, qual que é a diferença do comportamento, né, que a gente traz aqui?
desse, né, do primeiro do banqueiro aqui, que tinha realmente muito dinheiro, mas também não sabia administrar, né, ele gastava mais do que ele ganhava, e o outro, né, que vários livros de economia ou de comportamento citam ele, que é esse Ronald Reed, que realmente tinha muita pouca grana, né? Ele não ganhava muito, mas ele tinha uma constância de guardar, de poupar esse dinheiro, e realmente ele conseguiu um patrimônio fantástico. Então, a riqueza, ela não se mede no que você ostenta, ela se mede na liberdade que você constrói silenciosamente dia após dia. Então, por isso que eu falei para vocês que a gente não tem que, na verdade, deixa eu diminuir isso aqui, meu Deus do céu. Vocês viram que eu tô com dificuldade. Primeira vez que eu uso isso, depois eu vou melhorar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente elogia, admira, porque a gente realmente não sabe o que está por trás, como que é a conta da pessoa, qual que é o comportamento, e às vezes o que a gente está admirando e almejando ser não é tudo isso do que parece. E o livro traz isso daqui, eu achei bem interessante compartilhar com vocês. E agora vamos para a nossa enquete. Então, o primeiro aqui que a gente traz é controlar tudo, né? Que é a primeira, controlar tudo para não sentir medo. E aqui ele traz uma questão, tipo, o medo, ele é um implante distrator, né? Ele faz você ficar no status paralisado. E o Access convida a gente a fazer perguntas, né? Então, quando a gente for fazer a compra de uma coisa, quando for algo que for expansivo para você e para o seu negócio, realmente perguntar: se eu comprar isso, isso vai me fazer mais dinheiro? Isso vai criar mais comigo? Porque tudo tem uma consciência. Então, se você controlar tudo, às vezes tipo, uma mega oportunidade vai passar e você não vai conseguir expansão, certo? Evitar olhar para não se frustrar. Também aparece muito isso. E às vezes as pessoas têm dívidas, eu via isso muito no banco também. As pessoas com muitas dívidas e elas evitavam olhar. E tudo que você evita, tudo que você ignora, na verdade, o que vai acontecer? Você recusa e não está disposto a ter. Quando você recusa e não evita olhar, você não está disposto a ter alguma coisa e não permite que tenha mais escolhas e crie mais. Então, aquela dívida, aquilo que está paralisado na sua vida, se você não escolher olhar com consciência e com menos julgamento, você para partes da sua vida que você poderia estar escolhendo mais, que você poderia estar convidando mais riqueza para sua vida. Então, como eu falei, né? Como gerente de banco, eu contratava muitas pessoas para renegociação por dia e toda vez eu saía com muita dor de cabeça quando eu fazia isso, porque eu estava consciente do universo de todo mundo e do julgamento que a pessoa tinha em relação a ela ter feito aquela dívida. Sabe, não sei se alguém aqui já teve a experiência de ter dívida e ficar pensando e ficar se julgando, nossa, por que eu fiz isso? Mas assim, o que realmente a Simone Milazas traz nesse livro aqui, que é o Saindo das Dívidas com Alegria, ela fala que a gente não tem que evitar ou recusar, a gente tem que ter consciência e realmente escolher olhar e como que eu faço para mudar isso? A gente sempre faz perguntas para a dívida, né? Se eu comprar isso, vai me fazer mais dinheiro? Onde eu posso usar o meu dinheiro de forma que ele faça mais dinheiro? A gente faz perguntas e para a dívida também, como eu faço para mudar isso? Né? Se você está com uma situação, ah lá, estou com dívidas em bancos diferentes, sim, já me culpei. É muito comum, né, Bruna, que a gente faça isso, a gente se culpe por ter feito isso, mas a consciência de hoje ela pode construir um futuro diferente para você, né? Eu tenho vários amigos assim, várias pessoas conhecidas, até mesmo clientes do banco, que já fizeram dívidas e depois aprenderam com aquilo e falaram, não vou fazer mais, porque não tinha um planejamento, porque não tinha tipo assim, uma reserva de emergência, não sabia o que entrava, o que saía. Então, essa consciência financeira não é só ficar fazendo pergunta, mas é realmente você saber, né, qual é o seu custo de vida e qual que é o seu viver de alegria, né? O que você tem que fazer, o que você escolhe olhar. E evitar não é o caminho que a gente faz realmente se a gente está buscando alguma coisa.
Então, mas também pode levar a gente por isso nesse comportamento, Maria, porque às vezes a gente foi ensinado que só poderia pagar tudo à vista, e aí às vezes a gente tem o crédito na mão, que pode facilitar alguma escolha que a gente faz, e você tem condições de pagar, por exemplo, e aí você evita e perde várias oportunidades. Eu fazia empréstimo para ajudar a família. Muitas pessoas, a gente via muita taxa de endividamento, principalmente no banco, de pessoas que emprestavam o cartão para outras pessoas, que de repente queriam pagar, não tinha dinheiro nem para pagar as contas, mas queria pagar da família. Porque a gente tem muito essa coisa do quinto elemento que o Axis chama, que é o salvador. É aquela pessoa que quer realmente ajudar todos. Mas como a gente não consegue, o que acontece? A gente se invalida. A gente vai para o quinto elemento, ele proporciona tudo isso, né? Da gente realmente ficar se julgando. E aí eu trouxe aqui para vocês, continuando a nossa enquete, então é isso, né? Evitar olhar para não se frustrar. Muitas pessoas colocaram aqui, a gente teve 8 votações em evitar em olhar, que é isso. Eu tenho a dívida, eu estou devendo para alguém, mas eu evito olhar, eu não quero saber como que eu fiz isso, eu só estou me julgando e eu não vejo uma opção de como eu olho para isso. Então a Simone até fala no livro que ela tinha uma dívida de mais de 500 mil dólares e que na época ela evitava muito olhar, ela não queria nem olhar para a dívida, olhar para o banco, o que ela estava devendo, ela só tinha raiva dela, só tinha julgamento. E aí ela não entendia por que ela não criava mais. Porque isso era uma barreira, né? Era uma barreira inconsciente, porque são lugares que ela evita e se defende, se julga, então ela não cria mais. Então, se vocês têm dívidas, façam perguntas de como vocês podem olhar para isso com planejamento, procure uma orientação de especialistas até, para que você possa fazer um planejamento para sim honrar aquela escolha inconsciente que você teve há um tempo atrás. Você pode olhar hoje com mais consciência e escolher mudar tudo isso. A próxima da enquete a gente colocou assim: oscilar entre gastar e se culpar, que é bem esse ponto que a gente tem do julgamento, né? E que daí cria essa barreira energética, e quando a gente cria essa barreira energética do julgamento, não passa nada, inclusive o dinheiro. Então o dinheiro não vem até você, fica uma coisa fechada, entendeu? Então a gente tem que ter, sim, olhar para isso, olhar para esses lugares onde a gente criou isso, como eu criei isso, como eu faço para mudar isso, e se sim, como eu mudo isso. Quem vai contribuir para mim para eu mudar esse ponto de vista e poder criar mais na minha vida. O próximo aqui que eu coloquei é oscilar entre gastar e se culpar. Então a gente tem muito essa dinâmica que é tipo, eu comprei muita coisa, eu comprei por impulso, e aí eu venho, eu me julgo, eu falo, meu Deus, como eu fiz isso, como eu criei isso. Mas na verdade, se você começar a fazer perguntas no momento que você compra alguma coisa, né? Se eu comprar isso, isso vai me fazer mais dinheiro? Onde eu posso usar o meu dinheiro de forma que ele faça mais dinheiro? Principalmente quem tem investimentos, né? Quem gosta de investimentos, de repente quer fazer uma diversificação, né? Do valor aplicado. Então, onde eu posso aplicar o meu valor de modo que ele faça mais dinheiro? Eu via uma realidade muito assim no banco de pessoas que, de repente, pelo ambiente, pela época que elas nasceram, na inflação, na época do Collor, que teve as contas congeladas, elas não confiavam em nada que não fosse a poupança, né? Só que hoje a gente sabe que a poupança ela paga muito pouco. Existem outros investimentos que pagam muito acima e também que não tem um risco elevado. Você pode estar aplicando e ter o dobro do rendimento do que uma poupança. Mas a pessoa ficava assim, não, se eu colocar em, sei lá, em letra, em fundo, em CDB, qualquer outra coisa que você fosse oferecer, a pessoa tinha pavor. Mesmo eu fazendo o cálculo, olha, você na poupança vai ganhar, sei lá, 2.500 por mês. E aqui nessa outra aplicação, você ganha 5.000 reais por mês. Ai, sim, porque a consciência, né, Maria? E aí a gente está deixando todo mês dinheiro parado ali, porque a gente não quer mudar o nosso ponto de vista, porque a gente não quer entender
isso, onde eu posso usar meu dinheiro de forma que ele faça mais dinheiro. Então tinha gente lá no banco que tinha mais de 1 milhão aplicado e que assim poderia ter uma renda muito legal, sabe, acima, o dobro. Mas jamais a pessoa não saía daquela aplicação porque ela achava que aquilo era certo. Então, tudo que você, né, tem de pensamento congelado, isso é o certo, nada, não sei o que, não cria, né? Então, isso não é o ponto que a gente pode trazer aqui. Já comprei roupa que nunca usei e isso acontece demais, porque a gente não faz pergunta, né? Se eu comprar esse vestido, isso vai me fazer mais, vai me fazer mais dinheiro. Então, assim, tudo tem uma consciência. Então, eu posso perguntar, né, para isso, para esse spray. Se eu comprar você vai me fazer mais dinheiro? Sim, se ficou leve, expansivo, eu continuo a venda. Se não, então tá, você pode aparecer mais barato, de repente uma coisa que você goste. E aí você fica em observação, de repente aparece de uma outra forma para você, com o preço pela metade, ou de uma outra forma que isso venha para você. E aí, a última aqui, que teve o que mais foi votado foi oscilar entre gastar e se culpar, tá? E a última foi agir com consciência e presença, que é o que a gente está almejando aqui com as ferramentas do Axis, com tudo que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, eu tentei trazer um conteúdo assim de uma parte da psicologia financeira mesmo, e o outro com as ferramentas do Axis. A gente vai continuar aqui conversando, porque acho que a gente precisa dos dois para a gente ter uma clareza. O último aqui que a gente colocou que é agir com consciência e presença. Então, o dinheiro, gente, ele não julga. Ele pode aparecer para pessoas boas e para pessoas ruins. Então, ele pode aparecer para pessoas, sei lá, que sejam totalmente incoerentes, corruptas, e pode aparecer para pessoas que façam o bem, que sejam felizes, enfim. Essa energia, ela não tem julgamento, ela só escolhe ficar e aparecer na vida das pessoas. Então, o dinheiro ele vai aparecer para pessoas que estão dispostas a perguntar e estão dispostas a receber. Então, o Gary Douglas sempre vai falar assim: você não tem problema com o dinheiro, você tem um problema em receber. Né? O quanto a gente não está disposto e aberto a receber as coisas, entendeu? A gente fica assim, não, né? A pessoa quer pagar um almoço para você e você fala, não posso receber. Imagina. Então, é realmente baixar as barreiras e ver aonde você não está disposto a receber. Nossa, Elô, eu tenho um produto, eu tenho um serviço tão legal, mas eu não consigo vender, não aparece. Então comece a perguntar na sua vida aonde você não está disposto a receber e observa como que é a sua relação com a sua família, com o seu marido, com seus, sei lá, com seus amigos, no seu trabalho, onde você não está disposto a receber das pessoas, do julgamento, enfim, é abrir, tá? E o livro aqui, né, também do Cérebro das Dívidas, a Simone fala, né, que o dinheiro ele segue a alegria, ele não segue as pessoas chatas, mal-humoradas que só reclamam, ele segue a diversão. Então, quanto mais você estiver se divertindo, mais ele vai estar compondo a sua vida, né? E uma outra coisa que a gente faz de errado é tornar o dinheiro muito significante, né? Como aquela coisa muito necessária. De repente você está com a dívida, você está focando só na dívida, não está focando como você criar e nem se perguntando como que eu posso sair disso, como eu posso fazer mais dinheiro. Mas você está focado no valor que você não criou, você está focado na dívida que você fez, e isso vem como o julgamento, como algo muito emocional, né? O quanto o dinheiro ele também vai para esse aspecto emocional, o quanto as dívidas são criadas muito pelo emocional e através do julgamento. Então, pare de tornar o dinheiro significante. Na minha casa, meu pai queria pagar para todos os amigos e não receber. Então, a gente não foi ensinado, né, Maria, a receber, sabe, a abrir. Então,
Uma outra dica que o Access traz aqui é realmente a gente ser grato para o dinheiro entrar na nossa vida, seja o nosso salário, seja a forma que ele se apresentar. Então, apareceu um dinheiro, recebeu um dinheiro, nem que for R$ 10. Obrigada, sou tão feliz por você ter aparecido. Posso ter mais disso, por favor? E convidar o dinheiro. Lembra que eu falei para vocês que eu fui na Droga Raia, fui pagar uma conta e aí tinha dado, sei lá, R$ 48. E a hora que ela falou assim, você é cliente do Itaú, né? Eu falei, sou. Para cliente do Itaú tem desconto. A hora que ela foi incluir o desconto, eu paguei, sei lá, R$ 35. Então, aquilo é dinheiro, porque eu ia pagar. Então, é falar, obrigado, tô tão feliz por você ter aparecido o dinheiro, posso ter mais disso? Seja um desconto que você recebeu, seja um presente que você recebeu, ou de qualquer outra forma que o dinheiro se apresente para você. Vamos ver aqui. E quando você paga a conta, né? Você tem um julgamento, tipo, que raiva de pagar agora no começo do ano, a gente tem um monte de conta, IPTU, IPVA, e aí a gente tem raiva de pagar essas contas. Então, quando você pagar, você fala, o que se requer para que esse dinheiro volte a mim multiplicado vezes Deus milhões? O que se requer para que esse dinheiro volte a mim multiplicado vezes Deus milhões de vezes? E também ficar muito grata por quando você estiver pagando uma conta e não só quando o dinheiro estiver saindo para você, né? Porque realmente não cria. E aqui eu coloquei assim sobre qual é o seu ponto de vista da dívida, né? E quanto mais ponto de vista, mais julgamento você tende a aumentar aquilo e não ver como você soluciona isso. E outra coisa que é dado como dica no livro é saber exatamente o que você precisa para viver com alegria. Não só as suas contas, mas também, deixa eu voltar aqui, mas também quanto é o seu viver com alegria. E aí o Access traz uma planilha bem interessante que é, você coloca todos os valores que você tem, né, das suas contas fixas, e coloca também o valor de quanto seria o seu viver com alegria, né? Então, de repente, o que eu gostaria de fazer se eu tivesse mais dinheiro? Eu gostaria de fazer massagem toda semana, eu gostaria de fazer academia, um personal, eu queria fazer uma viagem, enfim, coloca isso e soma, e a gente vai começar a pedir por esse valor e não mais pelo valor que está fixado. Por isso que às vezes a planilha financeira ela traz uma consciência muito legal, né? Porque você tem que realmente saber qual que é o seu viver, quanto você custa e quanto você tem que gerar, principalmente quem é autônomo, mas também ela pode ser um impeditivo de você criar mais valores na sua vida. Eu vou abrir aqui os comentários do pessoal que eu não estava vendo aqui, tá? Então, a Lu colocou, um princípio fundamental bíblico que é usado há milênios também é citado no Access, que é guardar os 10%. Sim, não é só o Access que traz esse princípio. Se você até a psicologia financeira fala, né? Da gente ter esse valor de reserva. Mas o que eu acho interessante é que às vezes o peso que a gente coloca nessa reserva, se a gente estiver realmente procurando só para momentos de doença, de perigo, de acidentes, a gente pode criar isso. Então, é não dar significância para essa reserva, mas colocar um valor do seu dízimo, né? Da honra de você. Então, o Access fala, né? Não só o Access, mas também outros livros, que quando você começa a reservar e começa a se honrar, né, do valor que você gera, 10% você reserva numa conta e não gasta, você começa a criar mais e mais. Entendeu por quê? Existe um ponto que o seu corpo ele entra no estado de relaxamento, que não é preciso mais gerar, e aí você passa a criar mais dinheiro. A Maria colocou, eu sempre fico feliz fico feliz por tanto, eu fico grata por ter que pagar. Isso é muito bom, Maria, porque realmente, quanto mais gratidão a gente tiver também pelas contas que nós estamos pagando, mais o dinheiro vai vir anexado, né? A Lu colocou. Acontece o que acontecer, recebeu, guarde seus 10%. Essa parcela é sua para acumular a sua riqueza. Sim. Porque daí você olha para o valor, você fala, nossa, eu já guardei esse valor, eu tenho 10%, então eu já gerei tanto, né? Então, o seu corpo ele passa por um estado de relaxamento que você não vai mais para necessidade. E quantas coisas que nós criamos com base na necessidade? Vocês já criaram coisas interessantes com clientes, com
quando você está na necessidade, você cria coisas muito interessantes. Você cria mais dívida, você cria pessoas que não vão honrar, porque o cliente ele tem a ver muito sobre o quanto você também se comporta. Nossa, o quanto eu estou me comportando assim, que eu estou criando e puxando essa energia de criação. A Lili colocou. Quando eu recebo, eu lembro de uma música que me adaptei para agradecer. Seja bem-vindo, seja o lelele, ou seja bem-vindo, seja o lelele. Não sei assim, não sei cantar, tá, Lili? Está funcionando. Ótimo. A maneira que você, né, tenha para relembrar é excelente, porque é o dinheiro entrando, mais dinheiro, por favor, sendo grato, e quando paga também, seja grato porque você está pagando. Minha reserva se chama reserva milionária. Eu acumulo para minha riqueza. Show reserva de emergência. Não existe isso no meu universo. Sim, é só a significância que a gente atribui a isso, né? Não é o Axis só que traz sobre reserva financeira. Tem vários lugares, vários livros que vão falar sobre o comportamento com o dinheiro que vão falar, né? Tem uma reserva, tem os seus 10% para que daí você possa ter um comportamento melhor. Quando eu estava no banco, quando teve a pandemia, muitas empresas elas faliram em pouco tempo, porque elas não tinham reserva de considerada de emergência, né? Então, assim, as empresas que conseguiram ultrapassar e passar por esse período de transição que foi a pandemia, eram empresas que tinham essa reserva. E muitas, né, 80% não tinha reserva nenhuma, não tinha fluxo, só tinha, tipo assim, entrava, daí pagava as contas, pagava os funcionários, mas não tinha nenhum valor guardado. E aí essas empresas, elas desapareceram na pandemia. Então é muito triste, né, pensar que realmente a gente não foi ensinado e que muitos empresários também não sabem como lidar com o dinheiro quando eles começam a gerar. Fomos ensinados a ter uma reserva desde pequena, ganhavam dinheiro e guardavam tanto. Isso é muito bom, Maria, né? Porque realmente a gente não vê, por mais que, tipo, ai, meu pai é simples, não teve tanta educação, mas ensinou. Que é aquilo que eu falei no começo, lembra do faxineiro lá, né? Do que tinha 8 milhões guardados, né? Ganhando um salário pequeno nos Estados Unidos, né? E é muito mais sobre o comportamento, como você se comporta com o dinheiro, né? Uh, Aprendi de alguém dizer o seguinte: quando paga, vai dinheiro, abençoe, seja bem utilizado e volte multiplicado. Também é uma forma também de falar, né? Quando o dinheiro vem, você fala o que se requer para você retornar para mim multiplicado vezes Deus milhões de vezes. Alguém Então, me assim, unmuted. Eu acho que foi o Neto. Vai dinheiro abençoado, seja bem utilizado e volte a mim multiplicado. ah, ótimo. É uma maneira, tipo assim, vocês vão criando mecanismos de lembrar o nosso cérebro que realmente a gente pode criar mais, né? Então isso é muito legal, Eu fui muito fechar bacana. o meu, fechei o seu. Ah, Desculpa. tá tudo bem. E aí eu queria abrir um pouquinho aqui, né, para que vocês possam trazer também os comentários para a gente trazer algumas facilitações sobre isso, né? Porque o tema mesmo da minha live de hoje era falar, né? O quanto você é controlado pelo dinheiro e o quanto o dinheiro pode controlar você, né? Então, as ferramentas do Axis são Nossa, você tá maravilhosas. muda. Opa, não tô muda, não. Tô muda? Então, foi conexão. Repete, por favor, que seu áudio não saiu. Tá. Ah, perdão. Então, assim, quero trazer para vocês o quanto o dinheiro controla você e o quanto você controla o dinheiro ou o dinheiro controla você. E nesse estado de controle é para a gente trazer mais consciência, não é no status de você trazer significância de modo que você controle isso, mas é um modo que você traga consciência para criar mais disso, entende? Eu acho que esse é um dos pontos aí do dinheiro. Eu queria que vocês trouxessem também perguntas para a gente trazer algumas facilitações aqui também sobre o dinheiro, né? Como pode melhorar e o que mais é possível. Vamos lá, a Lu trouxe aqui. Meu dinheiro amado e abençoado, eu te abençoo nas minhas mãos, você prosperará e crescerá. Tudo que eu fizer, para onde você for, abençoado será. Eu aceito, eu mereço, eu recebo e agradeço. Eu te abençoo, meu dinheiro.
Há um tempo atrás, eu também criei uma dívida, né? Criei uma dívida interessante. E aí, eu só olhava para essa dívida, sabe? Eu só ficava olhando, focada. E quanto mais eu olhava, eu não conseguia criar, sabe? Eu ficava parada nesse estado de paralisação que a dívida traz, pensando e me julgando por que que eu criei isso, como eu criei isso, meu Deus. Tipo assim, eu trabalho em banco, como que eu criei isso? Mas assim, é 1 minuto de inconsciência, de julgamento, e a gente pode criar coisas muito interessantes. Daí quando você vai olhar, sei lá, a fatura do seu cartão, ou vai olhar o que você criou, você fala, meu Deus, como eu criei isso? Né? O quanto a gente odeia o dinheiro e a gente vai dispersando, dispersando, vai gastando sem consciência, sem pergunta, para afastar o dinheiro do nosso campo. Então, eu queria saber de vocês também se isso acontece, sabe? Se vocês já criaram coisas que vocês ficaram se julgando, e aí vocês olham e fixados só na dívida, e aí não olham para o que você vai criar mais. Comentem comigo aqui também. Se alguém quiser trazer alguma questão também, estamos aqui abertos. Sim, eu às vezes sinto culpa ao comprar, né? Então, mas assim, tá tudo bem, né, Lu? Porque se for uma coisa que realmente for criar mais para o seu universo, o dinheiro ele volta multiplicado, né? Ele vai voltar vezes Deus zilhões. Eu já contei essa história, acho que eu já contei no Clube do Livro do Carro, que uma vez eu dei um curso para o neto de gastronomia e aí o neto ficou bravo, por que gastar dinheiro com isso? E não sei o quê, né. Mas naquele momento eu falei, não, eu tô sentindo que vai ser legal, porque ele vai aprender a fazer massas deliciosas pra mim e, tipo, o dinheiro vai ser bem investido. Aí dei de presente pra ele, ele foi bravo aos sábados fazer o curso, porque ele falou que onde já se viu comprar uma coisa e não perguntar pra ele, mas era o meu presente. E aí ele foi e aprendeu a fazer massas deliciosas, risoto que ele faz pra mim, ou seja, tinha um interesse aí, né? E quando ele chegou lá, ele conversou com o chefe lá, e ele aprendeu a fazer as massas, pegou amizade com o chefe, e como o Neto trabalha com vídeos, ele acabou gravando vídeo aulas pro cara lá, pro chefe. E aí o valor que eu investi no curso voltou para nós 6 vezes mais, porque o chefe contratou o Neto para fazer, não sei se mais de 20 videoaulas. Preciso te corrigir, foram 10 vezes mais. 10 vezes mais, tá vendo? É. Olha só que beleza. Então, e aí foi isso, sabe? Tipo, naquele momento o Neto julgou, xingou, porque no dia se viu comprar um negócio que ele não queria. Daí ele ia todo sábado reclamando porque ele tinha que colocar um avental. Imagina, né? Mas enfim, foram 6 encontros que o Neto foi, aprendeu a fazer várias massas, e aí, como ele me corrigiu aqui, ele criou 10 vezes mais o valor. Então, percebe? Às vezes a gente pensa, será que eu vou fazer isso? Agora, quando a gente vira um acumulador, né, de coisas sem perguntar, seja de roupa, seja de cursos, seja de tanta coisa, a gente não coloca em prática, mesmo o livro que você vai ler, sabe? Então, como que a gente pode colocar? Eu li o livro Psicologia Financeira, falei, vamos lá, vamos fazer uma live, vamos trazer algum conteúdo sobre isso, porque senão a gente vira um acumulador de conhecimento, um acumulador de coisas, até de dinheiro a gente pode virar, né? Sem nenhum objetivo, sabe? Não percebendo que vai criar mais para a vida de vocês. Então, lá, mordeu a língua. Então, eu queria saber de vocês também sobre essa enquete, né? E olhar para essa questão de oscilar entre gastar e se culpar. Né? Mais de 14 pessoas aqui votaram nessa opção aqui, que gasta, mas depois se julga por que eu comprei isso, onde eu comprei isso, e quem nunca, né, comprou coisas, o Neto vive me enchendo o saco, eu compro umas coisas nada a ver no Mercado Livre, na Amazon, na Shopee, e agora tem o TikTok Shop, também, que chega algumas coisas aqui em casa, então o Neto fica doido. Eu fazia isso, mas eu desisti. Sim, mas é perguntar, né, Maria? O que isso vai criar para minha vida, para o meu viver, né? Tem algumas perguntas, né? Como vocês não querem conversar comigo hoje. Vamos lá. Tem algumas perguntas. Permanecer na pergunta. Deixa eu ler aqui. Permanecer na pergunta
se é contribuição ou não para a nossa vida. Sim, sempre. Por mais que seja um valor baixo, seja um valor alto, o que isso vai criar verdadeiramente na minha vida. Porque às vezes, tipo assim, você vai comprar, sei lá, um curso, seja do Axis, seja de outro. De repente lá você conhece, tem uma conexão gigantesca e que mude todo o rumo, todo o trilho da sua vida. Você não sabe o que vai acontecer a partir da escolha. Aquela escolha, ela cria infinitas possibilidades de escolha e vai atribuindo, né? Vai aumentando tudo isso. Então, tem algumas listas aqui que eu gosto muito desse livro, que ele fala assim, ó, quais possibilidades disponíveis que eu ainda não instituí? O que eu gostaria que fosse a minha realidade financeira e o que teria que fazer diferente para criar isso? Eu sempre pergunto, tem essa pergunta aqui no meu mural, que é qual é a minha verdadeira realidade financeira? Porque às vezes você está duplicando a realidade financeira de outras pessoas, né? É muito comum a gente duplicar uma realidade financeira dos nossos pais, mimetizar da nossa família, das pessoas que convivem com a gente e não ser a nossa verdadeira realidade financeira. E eu lembro que uma vez uma amiga minha fez essa pergunta e ela criou mais dívidas. E ela falou: Meu Deus, como assim? Será que a minha verdadeira realidade financeira é essa? Mas aí a gente ganhou a conclusão que o valor que ela estava gerando, né, de dívidas era a verdadeira realidade financeira dela. Tipo, é que ela não estava gerando o valor para pagar. Mas a fatura, sei lá, tudo que ela estava criando poderia ser o valor que ela não estava pedindo ainda por clareza. Mas ela não estava se honrando, não estava fazendo os 10%. E toda vez que ela guardava o valor, ela gastava. Sabe? Tipo, ela não conseguia ficar com o dinheiro também. Tem isso, né? Estou com dificuldades em organizar minhas finanças. Que pergunta fazer para conseguir colocar tudo numa planilha, por exemplo, conseguir me organizar? Estou com preguiça de fazer, estou procrastinando. É muito comum, né? Porque mesmo o dinheiro, quando a gente começa a colocar e contabilizar, ele traz um peso no nosso mundo, sabe? Como se a gente, se eu olhar para isso, eu vou ter que cancelar tudo. Mas o Access traz uma ferramenta, tipo assim, a hora que você tem a clareza, começar a pedir por um valor a mais. Por isso que tem a planilha do viver com alegria, não a planilha financeira dos seus custos, porque já traz um pouquinho mais de densidade para o nosso mundo, sabe? É realmente pedir por mais. Estou considerando me aposentar do CLT e insegura em relação a ter uma queda disso, né? Então, assim, eu acredito que você tem as reservas, né, Maria? Então... Desculpa, é salário, income, foi o que veio na minha cabeça, que é o Ah, salário. tá. É o salário. Uhum, Em beleza. inglês, Ok. na verdade, Elô, eu tenho reserva, eu tenho um plano de aposentadoria independente dos outros, mas de qualquer jeito o que eu vou receber vai ser pelo menos um terço ou menos, Uhum. não contando com a aposentadoria. E eu fico assim, será? E se eu viver como a minha mãe e as minhas tias mais de 100 anos, como que eu vou viver? Porque eu quero estar bem. Sim. A minha tia mais velha foi até 105, lúcida. Uau. A segunda, É. 104. Minha É de mãe se pensar, né, Maria? É de está se pensar. beirando. E é aquela pergunta, sabe? Onde eu posso instituir meu dinheiro de modo que ele faça mais dinheiro, né? A gente até conversou sobre a alteração das suas aplicações, né? Você foi lá ver no banco, o que poderia trazer, porque às vezes está na nossa cara, escancarado, uma coisa que você poderia já ter uma outra fonte que a gente fica ali conservador e não gerando. Só que assim, tem coisas que você pode fazer para fazer mais dinheiro mesmo. Tanto nos seus investimentos, é procurar um profissional, procurar o gerente do banco ou um profissional de investimentos mesmo para poder ver, de modo que faça um planejamento, né? Tipo assim, como que eu posso, no seu caso aí, né, instituir mais valores, onde eu posso aplicar. Eu escolho até 120. Zamira, vai pra turma aí Elô, do... outra coisa, considerar também que sair de um CLT não significa parar de ter income por trabalho, né? Não, não, Eu com queria só falar certeza. isso aí para me ouvir falar, para cair. Sim.
Exatamente. Porque assim, Maria, na verdade, eu fui muito, né, também por 18 anos você tem até mais tempo de, né, como profissional do que eu, mas assim, por muito tempo eu acreditei naquela mentira, sabe, que eu não poderia gerar mais do que meu salário fixo. Isso é muito comum. Então é uma coisa que a gente compra da realidade, né, dessa realidade que a gente está inserido, seja no governo, seja em instituição, CLT, e aí foi algo muito difícil para eu, tipo, liberar, né, que era uma plataforma mesmo que eu vivia, e aí quando eu liberei, que eu comecei, tipo, a gerar o meu salário fixo num final de semana, em um dia, né, em poucas horas, sei lá, que seja por um curso que eu fazia, e eu falava, gente, então isso não é verdade. Tipo, meu, olha só, eu posso sim gerar 2, 3, 4, 10 vezes mais do que o meu salário fixo. Mas a gente tem que também ser, né? Então o Axis traz muito aquela coisa. Quando você está sendo você, você consegue gerar múltiplas maneiras que o dinheiro chegue até você. Então eu não conseguia ser eu ali, entendeu? Dentro daquela rigidez, dentro daquele lugar. Então, com certeza, quando você sair no CLT, vai ter muitas coisas disponíveis para você. A gente até conversou sobre isso, né? Sobre você mentorar jovens cientistas, coisas que tragam prazer, mas que também tragam dinheiro, né? Dinheiro, 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 dinheiro. Muito bom. Mais perguntas, pessoal? Vamos trazer aqui algumas facilitações também. Onde eu posso colocar a minha atenção hoje que aumentará meus fluxos de entrada de dinheiro, né? Onde eu posso colocar a minha atenção? Então, às vezes a gente tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitos negócios. Cada negócio tem uma consciência. Então, onde eu posso colocar a minha atenção que isso vai me trazer mais dinheiro? Porque às vezes a gente quer focar em tudo e não foca em nada, não é isso? É o nosso, tipo assim, porque o dia tem 24 horas e ele nos consome. Mas aonde a gente pode colocar a atenção de modo que faça mais dinheiro na vida de vocês? O que eu posso acrescentar na minha vida hoje para criar mais fluxos de receita e criação imediatamente? Então, é realmente não pensar engessado. Ai, eu sou CLT, eu trabalho, essa é a minha única fonte de renda. É se abrir para possibilidades, né? Quando eu entrei no Axis, né, quando eu comecei a fazer os cursos, eu falava assim, a pessoa fala, ah, você vende, Elô? Não, eu sou gerente de banco, tipo, eu não trabalho com isso. Tipo, de repente você vai, ah, eu sou cientista, eu não trabalho com isso. Mas aí isso é uma forma da gente também rejeitar o dinheiro, percebe? Porque sim, nós temos essa habilidade. Eu estou dando o meu exemplo, mas de repente para vocês pode ser outra coisa, né? Qual é a sua habilidade? O que você gosta de fazer? E a gente também está incluindo todas as formas que nós temos de ganhar dinheiro, né? Não só de uma maneira. Esses dias o Neto foi chamado para um trabalho e aí a gente ia viajar. Eu tinha o fundamento no dia e aí ele falou pro cara, ah, infelizmente eu não vou conseguir te ajudar, que era uma coisa de gravação, né? E ele falou, olha, Neto, mas eu faço questão tipo, de ter você no negócio. Será que você não poderia arrumar uma pessoa, você contratar uma pessoa para fazer esse serviço porque você não pode, e aí você recebe? Se fosse antes, ele falava assim, não, tipo, eu não vou estar, então você que procure outro profissional. E daí ele falou, não, olha só, né? Tipo assim, a minha energia cria para ele. Então, sim, ele aceitou, não foi, Neto? E daí foi criado um outro valor em cima, sabe? Tipo, ele contratou um profissional, Tipo, ganhei sem trabalhar. ganhou sem trabalhar, entendeu? Por não trabalhar, mas era a energia que criava, Eu não é? discordo. Você discorda, Maria? Ele foi consultor. Ele Uhum, procurou alguém capacitado, exatamente. selecionou e prestou um serviço. Sim. E aí ganhou por isso, né? Então, assim, é a gente não interromper essa energia, sabe? Como que a gente pode realmente criar mais, de infinitas formas, né? Quem está requerendo do seu conhecimento, do seu tempo, de forma que você possa fazer mais dinheiro. A Ana contou um caso há um tempo atrás para mim, bem interessante, eu vou até compartilhar aqui, que ela tinha uma mega habilidade de fazer as coisas de contrato, de imigração, esse tipo de coisa. Era passaporte, não era, Ana? E aí ela não considerava, tipo, receber dinheiro porque ela não era uma profissional dedicada a isso.
né? E aí, na época, apareceu um caso para ela ganhar uma grana, tipo assim, né, de uns mexicanos, não sei se ela me contou alguma coisa assim. E aí ela passou para um amigo, porque ela não considerava ser apta para fazer, mesmo sabendo fazer tudo, sabe? Então, é a gente perceber, né, o quanto o dinheiro ele vem, e aí a gente rejeita, porque, eu não estou capacitada por isso, eu não faço isso. E aí a gente vai para a definição do que realmente a gente está fazendo aqui, entendeu? É como se alguém me contratasse para ser uma consultora financeira e eu falo, não sou mais, eu saí do banco e eu não lido mais com isso. Não, Mas não isso foi foi, bem assim, né? Não foi bem é, assim. Tô bem conta, ó aqui. Ana, Foi bem assim. O negócio é que aquele tinha umas. serviço estava É, ficando pesado para mim, porque eu não poderia estar fazendo que aí nos Estados Unidos tem legalmente. várias regras, né, também. Eu não sou advogada licenciada, que eu não poderia estar fazendo. Mas eu fazia bem e dava certo, era visto, né? Era visto. Sim, visto. Eu fazia bem e dava certo. E as pessoas viam a mim, eu nunca fiz propaganda, mas não podia nem fazer propaganda disso, né? Porque Sim, não sou licenciada, enfim. Mas aí um dos meus clientes, na empresa dele, o dono da empresa dele, queria que eu fizesse visto para a família inteira dele. Eram 5 nossa, vistos. uau. E nessa época, estamos falando de mais de 20 anos atrás, tá? Uhum. Nessa época custava 5.000 cada visto. Então eram US$ 25.000 que eu ia ganhar fácil, porque o cara queria fazer comigo. Eu Sim, falei, sinto muito, mas não vou fazer não. Já chegou. Tem sim, essas coisas, entendeu? Eu não me importo de dinheiro, queria sim, mas eu não queria correr o risco. Minha sim, preocupação não era que eu ia ser presa, nada disso, porque havia esse risco também. Acho que não sim. chegaria tanto, né? Mas Eu sou advogada no Brasil. poderia ter indicado, né, Ana? Que nem o Eu Neto fez, indiquei, né? eu Uhum. indiquei um advogado licenciado aqui, meu amigo, que fez caca, no Ah, final das contas, entendeu? entendi. Entreguei na mão dele, nunca me deu porque também não é Sim, ilegal aqui, advogado da comissão, sim. então ele não me deu nenhuma comissão por isso, mas eu entreguei US$ 25.000 de bandeja Uau. e ele fez caca. Mas E acho que ficou hoje, com pior. mais consciência, você faria perguntas, né, Ana? Com certeza, né? Tipo, é que Com naquela consciência certeza, da não. época que você tinha, É, é como o dinheiro se hoje em dia eu apresentava, até né? faria, sabe? Hoje em dia eu Até até faria. faria. Minha Sim, preocupação também era de eu não poder ajudar as pessoas além da minha capacidade, no caso, sim. né? Porque se houvesse Denúncia, alguma algum coisa. entrevero, eu não poderia representar essas pessoas. Então, Uhum. sabe, eu tinha que dizer, bom, se vira. Se vira, Isso te vira. Isso para mim era muito pesado também, sabe? Sim, Saber que eu lidava com a vida das pessoas, porque imagina, eu fazia visto para pessoas que estavam morando aqui. Muitas dessas pessoas tinham seu negócio aqui, tinham sua vida, muitas tinham casa da montagem, tinham comprado casa. Imagina se eu faço uma coisa que essa pessoa vai para o Brasil para pegar o visto no consulado e não consegue voltar. aí Olha, pronto. olha a minha culpa nisso, Aí entendeu? é Então, implante. O dinheiro é implante, a culpa é o implante, já vai tudo na sequência. pois Né, é, Ana? nunca aconteceu não, nunca aconteceu não, mas, Sim, sabe, mas como, hoje eu faria a pergunta, né, como eu posso fazer eu isso de maneira acho. É, diferente, tipo sabe? assim, né? Ou Como assim, alguém arrumar um poderia advogado para contribuir? trabalhar junto comigo nisso, né? Sim, você como uma consultora que nem a Maria trouxe aí, e como neto, Exatamente. né, não posso trabalhar, não posso, mas como o dinheiro vem. Então é um É, exemplo assim, né, tipo assim, na consciência que você tinha, você já recusou, né? Tipo, você já passou para outra pessoa. Se fosse hoje, com certeza você faria perguntas, né, Maria? Né, ah, Ana? eu ia fazer perguntas, com certeza. Com certeza. Não Então, assim, negar direto.
E ele fala assim, ó, o quanto a gente não reconhece as nossas criações e o quanto a gente dispensa as nossas criações, né? O que a gente é boa em fazer e quando vem o dinheiro para isso, a gente, não, eu não sei fazer isso, procura outra pessoa, não foi o seu caso, né? Eu entendo aí a parte jurídica, mas hoje acho que se faria mais perguntas, com certeza. Mas ele fala assim, ó, quanto você está realmente criando em sua vida e descarta. E se você pudesse estar totalmente presente em tudo que ocorre, com tudo que é criado em sua vida, e pudesse receber tudo com gratidão. É tudo que você está criando, o que mais é possível. Fala, Maria. Tem que abrir o seu. Elô, de situações onde o que é fácil para que eu faça não considerar trabalho, então não pode ser remunerado. Que é a história de você não ter alegria remunerada, né? Sim. Facilidade remunerada. Exatamente. Isso é muito. E como que a gente pode perguntar para trocar isso? Você que é tão boa de pergunta. Copper, então assim. Então, tudo que você está evitando, né, e defendendo, a facilidade em gerar e instituir dinheiro, que você poderia estar escolhendo, vamos destruir, descriar, por favor? Sim. Certo, errado, bem, mal, pode voltas, assim, curtos, garotos, povos, criações, bases e aléns, né? Porque é bem isso, às vezes a gente cria com facilidade, o dinheiro vem, é uma habilidade em criação, mas a gente acaba rejeitando quando vem, né? Então, o que você está defendendo e evitando com o dinheiro que você poderia estar escolhendo? Não considerar o que é fácil para você fazer como trabalho. Por que trabalho tem que ser pesaroso, pesado, difícil, pesado, né? Fui junto com a Maria lá. Zubira recebeu sua facilitação também. Porque nós estamos em conjunto aqui e a gente está limpando várias coisas, né? Então, assim, tragam as questões aqui para a gente estar conversando, tá, gente? Que é um tema, assim, de controle mesmo, né? O quanto a gente pode estar fora do controle com o dinheiro e o quanto a gente pode também tornar o dinheiro menos significante na nossa vida, sabe? Eu acho que é isso. Porque a gente acaba julgando muito, tanto pelas questões que nós criamos, e quanto também pelo nosso comportamento, né? Como eu trouxe do livro ali da psicologia financeira, né? Que é muito mais sobre o comportamento do que né? Das nossas atitudes. E o Axis traz várias ferramentas maravilhosas para a gente trazer, principalmente nesse livro aqui, ó. Eu gosto dele. Riqueza certa para vocês, saindo das dívidas com alegria. Que esse livro não fala sobre dívidas em si, ele fala como a gente tem uma relação diferente com o dinheiro, né? É bem legal. Você já leu, Maria? Já? Ainda não? Muito bom. Dinheiro tem que ser suado, exatamente. O conceito de que dinheiro tem que ser suado, que o dinheiro tem que ser conquistado com suor e lágrima. É uma coisa da escravidão, quase. É como se dissesse que se você não sofresse para ganhar o dinheiro, não trabalhou, que nem o Neto falou. Ele arranjou a pessoa adequada, deu o trabalho tudo direitinho, ele considera que ganhou sem trabalhar. Exatamente. Porque é uma facilidade, né? É uma facilidade que a gente não reconhece e que a gente poderia instituir e receber mais. Então, todos os lugares, né, onde vocês não estão honrando, se honrando, reconhecendo toda a facilidade que vocês poderiam estar escolhendo com o dinheiro, vamos distritos criar, por favor? Sim. Certo, errado, bem, mal, pode, hipóteses, assim, curtos, garotos, povos, criações, bases e aléns. Quem ou o que eu poderia contribuir para ter mais dinheiro na minha vida, sabe? Então, quais são as pessoas, quais são os lugares, quais são as situações onde eu poderia contribuir para gerar mais dinheiro na minha vida? E o que mais é possível que a gente não considerou ainda? Que ação... Imagina, pode falar. Gratidão por trazer isso, porque tudo que eu estou falando aqui agora, eu nunca pensei a respeito. Tá vendo? Estou observando. E nós temos na enquete que eu coloquei, inclusive, ninguém votou. Poderia ter sido você. Mas tem a última, que era nunca tinha parado para observar isso, né? Tipo assim, quando eu perguntei o quanto assunto é dinheiro, você percebe que costuma, nunca tinha parado. Então, assim, você seria uma pessoa que eu votaria nessa questão, Maria. E outra coisa, eu tenho uma resistência quanto à palavra consultora.
E consultoria pode ser, inclusive, arranjando pessoas para preencher um local, como a Ana poderia ter sido a consultora de dar para o cara e dizer, olha, tem isso e eu pego 10% do que você ganhar. Sim, com certeza. O Neto fez isso assim, a trancos e barrancos, até falar agora que ele ganhou. Sem trabalhar. Né? Quer dizer, mas assim, ele fez o contato, ele sabia como que funcionava, tudo isso, né? Quanto que nós estamos utilizando o nosso conhecimento, a nossa capacidade de escolha, de avaliação, como se não tivesse valor. Sim, exatamente. Hoje, acho que hoje na mentoria mesmo, né? Tipo, faço parte de uma mentoria ali, que tem várias mulheres empreendedoras, terapeutas no Brasil, e aí uma pessoa trouxe uma questão de cartão de crédito, eu acho. E para mim é tão fácil, tipo, eu respondi em um segundo a dúvida da mulher. Depois ela me mandou uma mensagem agradecendo que eu fui muito clara e que ajudou na contribuição. Mas eu nunca considerei, por exemplo, ganhar dinheiro com isso, né? Tipo, com a minha experiência. Tá vendo como que a gente bloqueia os lugares, entendeu? Você está criando para mim. Lembra da nossa sessão de negócios? Lembro. Eu estou agora elaborando coisas que eu não sabia, que eu não era que eu não sabia, não tinha clareza. Reconhecido, né? Clareza. Eu não tinha clareza, não tinha reconhecimento da capacidade, que poderia ser uma coisa que eu posso investir. Sim, exatamente. Obrigada, Maria. É exatamente isso. É a gente reconhecer, né, o que a gente pode contribuir além, né? E não fechar as portas, né? Não fechar as possibilidades. Legal. A Beth, que está aqui, ela é consultora financeira também e trabalhou muito tempo no banco e também é facilitadora, né, Beth? Então ela usa dos dois, mas eu nunca usei. Então eu estou reconhecendo aqui também lugares onde a gente pode usar da nossa experiência para trazer mais clareza, né? Mais autoridade, enfim. O que mais é possível? Que ação, se eu tivesse escolhendo apenas para mim, apenas por diversão, o que eu escolheria, né? Então, muitas vezes a gente acaba não escolhendo algo por, sei lá, seja objeção da sua família, seja por julgamento, mas apenas para você, apenas por diversão, o que você escolheria? Verdade, a energia do dinheiro andam junto, não é? Com certeza. Só que daí são duas coisas, né, Beth? Que tem o conhecimento técnico, que aqui nos livros não é que o Axis fala, ele rejeita o conhecimento técnico. Não, ele fala, ó, se você não sabe sobre impostos, se você não sabe sobre finanças, se você não sabe sobre investimentos, procure pessoas que saibam mais que você. Não é, Beth? Então, procura uma consultoria, procura alguém para te dar uma informação que seja. E aí a gente não procura. Não é isso? Quando eu saí do banco, eu comecei sendo consultora financeira, mas eu percebi que assim as pessoas ficavam comigo, me acompanhavam um ano e não conseguiam evoluir. Depois eu conheci o Axis. Então, assim, o Axis, junto com o dinheiro, esse conhecimento que a gente tem de ser bancária, ele entra em vendas, que a gente pode contribuir, Muito. transição de carreira, na consultoria financeira mesmo, em ajudar as pessoas a receberem mais, a conseguir guardar. Assim, eu vejo vários resultados, sabe? Com certeza. É unir, né, Beth? Unir os unir conhecimentos, Sim. né? Tipo assim, então tem muita gente aqui, né? Eu sei que a Michelle trabalhou muito tempo no financeiro, né? De uma empresa, ela estava num parque. Então, Mi, pensa aí, o que você ainda não está usando? Porque o mais comum é que a gente saia e rejeite. Né? Por exemplo, eu saí do banco, eu rejeitei, não quero mais, nunca mais. Aí eu achava que tinha que ser uma coisa. Ou Né? eu fiquei muito confusa no começo, porque eu falava assim: ou eu vou ser consultora financeira, ou eu vou trabalhar com barras, ou eu vou trabalhar com facelift. E hoje eu faço tudo. A gente define, né? Define, daí para de receber daquele lugar, né? Para de Eu receber recebo desse de lugar. tudo. Se alguém quiser mandar Pix, pode mandar. Adoro. Mas faz sentido que eu trouxe, Beth, no começo, porque é muito sobre o comportamento, né? Então, assim, você também que é ex-bancária, a gente via muito essa realidade e o quanto as pessoas julgam e não sabem o que acontece por trás, né?
Tipo, eu fico sim. almejando aquele influencer, aquela pessoa, eu quero ser aquela pessoa, mas daí, tipo assim, a gente que tinha Os acesso à golpes estão conta, aí, né? Cai o quem golpe quer. tá aí, galera. O golpe tá aí. Às vezes a Mas pessoa que você tá postando sabe, o carrão é ela que tá mais endividada eu no tô ano. achando o máximo de você começar a olhar para isso, porque quando a gente sai do banco, quem já trabalhou em banco sabe que é um trabalho muito desafiador, que Sim, ocupa muito, tem muita meta, você desempenha, assim, você dá muito da sua energia dentro de uma instituição, né? E quando você saiu, quantas pessoas que te conhecem, né? Quantas pessoas que você pode contribuir mais um pouco, falando também da questão do dinheiro que a gente sabe mexer. com E eu certeza. vejo que as pessoas não sabem, assim, às Que é o vezes que é fácil pra gente, né? é fácil para Também, se nós, for. exato. E eu não reconhecia isso. Hoje não, hoje eu É, entendo. Então a eu gente ainda tenho pode. que reconhecer, tá? Tenho que Ai, como reconhecer. seria? Porque vai ser o máximo. Sim, tem que reconhecer mais, assim, mas é aquilo, né? Hoje me peguei assim, né? Porque eu respondi com tanta facilidade pra menina lá da Responde. mentoria, e ela É falou: muito fácil para nós. Nossa, você trouxe tanta clareza, não sei o quê. Nossa, obrigada pela informação. Ela me fez outra pergunta, me chamou no privado, fez outra pergunta, tal, tal, tal. Então a gente não reconhece aquilo que é, tipo, uma habilidade, né? Mas Então, olha para isso, porque assim, eu faço consultoria financeira, faço a mentoria em grupo sim, e eu faço consultoria também, assim, um exemplo, a pessoa quer comprar um apartamento. Eu faço vários tipos de consultoria, porque eu não fecho a porta. Se eu sei sim, fazer e a pessoa me procura, eu vou lá e faço. Às vezes nem é uma coisa que é meu business, que eu estou acostumada a fazer, mas eu faço também. sim, Porque a gente tem muita facilidade. Então, olha exatamente. para isso, porque você tem muitos seguidores e tem muita gente que. Você vê, no Axis a gente fala do dinheiro, né? De tudo, Sim, mas às vezes a pessoa não virou ainda a chave de que o dinheiro segue a alegria, de que a gente que cria toda a facilidade e a dificuldade também. Né? somos o criador dessa realidade, né? O que a gente está É criando como base da nossa realidade. que tem, Então é reconhecer. às vezes as pessoas pensam assim, então é fácil, né? É só pedir o dinheiro que o dinheiro vem, Não, mas você consegue manter ele, né? Porque às vezes tem gente que entra muito, igual você falou no começo. Tem sim, gente que recebe muito bem e não tem dinheiro, nada, gente. Zero, zero, zero. porque tá tudo aqui, né? Tá tudo no inconsciente. A Tudo no gente cria. mental, no inconsciente. Por isso que eu falo assim, que as ferramentas elas têm que ser unificadas, sabe? Então, assim, a gente Sim, não tem que excluir um conhecimento técnico, não. mas a gente tem que procurar realmente profissionais que falem mais com a nossa linguagem, né? Porque às vezes a pessoa Exatamente. tem uma mente muito fechada, muito engessada, que também não vai, tipo, ser legal para você receber. Se for Ela uma vai coisa muito implantar rígida, né? Não, não vai muito rígida. ser. A gente está acostumado com a mágica, então é É, complicado. exatamente. Então é realmente criar, né? E não sei se você no seu método você tem, mas assim, a planilha que o Axis fala, né? Do viver com Sim, alegria. Então, assim, a gente tem que saber exatamente o quanto que custa o nosso viver, mas acrescentar também as coisas que a gente gostaria de fazer, né? Porque mas é aí que senão, a gente entra com Access, porque assim, não sei quem foi que falou aí da planilha, no a começo, Luciana, quando eu comecei a ser mentora financeira, as pessoas, quando chegava na hora da planilha, paravam, às vezes me pagavam e não continuava, porque é uma uhum, coisa de dor, é um momento de dor, você não quer olhar para o dinheiro. isso, Então, nós que somos facilitadoras, a gente vai, limpa o campo, conversa antes, fortalece e depois vai fazendo de uma forma que é mais mais leve, né? leve. Porque, igual você falou, para mim, você falou tudo. Eu fico aqui vendo aula aqui com você, eu adoro. Sim, Porque assim, a gente não foi acostumado, não foi ensinado a ter nada. dinheiro e as pessoas elas querem comprar tipo um iPhone 17, mas não tem a casa construída ainda, ou mora de aluguel, então os valores são, sabe?
displicentes, assim. Sim, eu pegava e eu dava muita orientação, História. né? Porque assim, às vezes eu pegava pessoas bem novas, tipo assim, sei lá, com 19 anos. E como eu não recebia educação financeira em casa, nada de informação, Sim. então vamos supor, a pessoa ganhava, sei lá, acabou de entrar no mercado de trabalho, ganhava 3 mil reais. E aí ela queria pagar uma parcela do carro de 2 mil reais. Tipo assim, Não uma tem a coisa noção, né, incongruente, da não tinha parcela noção. global de nada. Mas aí, quanto que você. Não, tipo, eu só quero, né? Eu ganho isso, tá? Dá para eu Mas você pagar, dá para ganha. pagar a parcela. Sim. Não tem IPVA, não tem seguro, não Não tem tem nada. manutenção, não tem nada, é só o carro, Daí, só assim, vai. tipo assim, ficava, sei lá, 3 ou 4 meses com o carro, depois tinha que devolver o carro pro banco, né? Porque tem isso também, né? A pessoa tem o crédito aprovado, porque o banco ele vai para uma margem de movimentação, né? Que vai criar o seu pré-aprovado ali. E aí pré-aprovava, sabe, Beth? Só que Sim, a a pessoa. prova, porque o sistema do banco é binário, né? Então, É, entrou e saiu, ele vai fazendo aquilo fala, ali. não, ok, ele tem. Daí, tipo, se a pessoa ganhava 3, tava lá que a renda dela era 6, entendeu? Por causa da Sim, porque vai movimentação, enfim. movimentando. É muito complicado, assim, o dinheiro, eu acho que é uma coisa que é sexo, né? Dinheiro e energia, porque, assim, as pessoas têm uns tabus enormes sobre as coisas e elas não querem olhar. E É. elas somem desse assunto e elas não têm autorresponsabilidade, porque elas não sabem, daí elas não querem olhar e aí o É. negócio vai... E essa questão também de abrir a conta é muito até recente, né? Que eu abri a conta pro Neto. Porque, na verdade, é verdade, porque assim, eu não conseguia, toda vez que a gente colocava e ia conversar sobre isso, a gente brigava. Entendeu? Sim. Porque ou ele me julgava ou eu me julgava, e aí a gente não conseguia. Então, toda vez que a gente olhar para as contas, principalmente as minhas, Sim. a gente brigava, entendeu? Ah, você gastou demais, ah, não sei o quê. E aí a gente fala, não, não quero ver. Então eu sempre, Mas a eu gente fui. queria também, deixa a gente gastar, tem que se Exato. divertir. Não, mas ele trazia consciência, porque realmente eu tava bem Sim. consequente, né? Bem consciente. E Aham. aí, mas toda vez que ele ia trazer, eu ia abrir, isso me paralisava. Então, Mas você vê acho como que tem a ver, ó, o relacionamento, né? Que fala o sexo e relacionamento no Axis é por igual, quando a né? gente não recebe, daí a gente não abre, enfim. E aí, quando foi aberto tudo, né, o quanto mudou também, sabe, a parte do relacionamento. Então, eu sempre considerei, tipo, o Neto tem a conta dele, eu tenho a minha, e eu nunca gostei muito Ah, dessa eu quando coisa eu de casei eu era conta assim. conjunta. Conta conjunta. No próximo casamento não vai ser assim, agora já sei. Ah, do Meu que? De conta marido, por conjunta? favor, universo, É, pode mandar que agora eu já sei. atualiza, Atualiza. atualiza. Se eu não tem casamento. Ah, eu escolho. Fala, Gratidão, Maria. gente. Obrigada, viu, Beth, pelas consciências Gratidão. aqui. A Beth também é consultora financeira e também é facilitadora, né? Então a gente pode unir os dois, que dá muito, dá match, dá bem legal. Fala, Maria. Tá fechado, querida. Sua fala com a Beth me trouxe um ponto que seria bom vocês duas abordarem. É sobre a dissonância cognitiva que a gente tem de corrigir o que a gente tem em relação ao dinheiro e a dificuldade da planilha. Por quê? O meu financial advisor, o meu conselheiro financeiro, como é que você chama aí? Pode ser consultor É o financeiro. consultor Uhum. financeiro Family office, do tanto faz. TIAA, que é uma aposentadoria separada da do governo que eu tenho. Quando ele chegou para mim e disse: faz para mim a lista das suas despesas, para a gente colocar uma quantia para você ter uma vida analisar. Eu paralisei. Eu não Uhum. tenho débito nenhum. Eu tenho o mortgage e as contas normais, imposto disso, não sei o quê, carro, essas coisas todas. Falar de dinheiro da Sona, Ivone. Ivone, tem que sair que deu sono. Falar de dinheiro da Sona, é normal. Olha, é uma dissonância cognitiva. Você quer corrigir, mas você se sente Sim, limitado. Então, eu acho que vocês podem fazer uma limpeza disso. sim. Obrigada. Obrigada pela consciência. Então, toda dissonância cognitiva, né, que a gente está utilizando para evitar olhar para o nosso dinheiro, para evitar ficar com o dinheiro. Vamos destruir e descriar, por favor? Sim. Certo, errado, bem, mal, pode blocos, assim, curtos, garotos, povos, criações, bases e leis. Toda dissonância cognitiva que a gente usa em ter, ser, receber,
criar, ficar com dinheiro e tudo que a gente tá, todas as plataformas do como, quando, onde, porquê, onde estamos usando com o dinheiro, podemos destruir, criar, por favor. Certo, errado, bem, mal, pode, poucos, assim, curtos, garotos, povos, criações, bases e aléns, tudo que vocês estão evitando com as possibilidades do dinheiro que vocês poderiam estar escolhendo na sua vida, podemos destruir, criar, por favor? Sim. Certo, errado, bem, mal, pode, poucos, assim, curtos, garotos, povos, criações, bases e aléns, tudo que vocês estão evitando em acrescentar à vida de vocês hoje com o dinheiro, podemos destruir, criar, por favor? Certo, errado, bem, mal, pode, poucos, assim, curtos, garotos, povos, criações, bases e aléns. Todo abuso financeiro, né? Todo abuso financeiro que vocês estão usando, toda a dissonância cognitiva que vocês estão usando para criar mais e mais abuso que vocês estão escolhendo, podemos descriar, por favor? Certo, errado, bem, mal, pode, poucos, assim, curtos, garotos, povos, criações, bases e aléns. E tudo que vocês estão usando com o implante da dúvida, medo, culpa para distrair a criação do dinheiro, podemos desligar, por favor? Certo, errado, bem, mal. Pode, hipócritas, assim, curtos, garotos, povos, criações, bases, elenques. Gente, falar sobre esse assunto, o dinheiro, ele traz dor de cabeça, ele traz sono, é normal, tá? Porque é como a Beth falou, quando ela pede para o cliente dela colocar as coisas na planilha, todo mundo paralisa. A pessoa para nesse ponto. É muito comum. Tanto que eu falei que às vezes toda vez que eu ia falar com o Neto sobre a minha realidade financeira, o negócio parava, entendeu? Eu brigava com ele e a gente saía sem a planilha. Então, foi algo que eu... Bate nas crenças, bate nos implantes distratores, bate nas honras familiares, constelação. É muita coisa. É muita coisa. Amplo. Você vê, você foi falando aqui, nossa, foi dando uma limpeza, foi... Abriu um espaço gigantesco. Foi gratidão, Maria. Muita contribuição mesmo. Ai, gratidão. Olha, uma coisa também que caiu a ficha foi quando a Beth falou a respeito de conta conjunta. Eu nunca tive resistência a ter conta conjunta ou separada. Eu tive um casamento de 30 anos e enviuvei. Estou com dificuldade de ajeitar a minha vida, mas o que acontece é que a gente nunca teve conta separada. Sempre junto. A gente nunca teve nenhuma discórdia a respeito de dinheiro. Eu não tenho experiência disso. Tá. Então, é que assim, ó, tem dois viés. Depende muito da significância que você coloca nisso, Maria. Ou você pode. Então, você não tem, exatamente. O que acontecia, que eu via lá no banco, era assim. Tinham mulheres que elas não sabiam, elas não podiam operar a conta porque o marido que tomava conta. E ele era o titular e ela não mandava nada, por mais que ela mandasse, entendeu? Então tem essa energia também, sabe? Tem essa coisa. Mas se você tinha total autonomia, e era tranquilo para você, e estava num criacionamento, não vejo problemas, entendeu? Nossa, eu não queria fazer. Eu não queria. Hoje eu falo que hoje eu poderia ter uma conta conjunta com o Neto, porque eu estou num criacionamento. Mas há um tempo atrás, não. Porque ia dar mais briga, entendeu? Então depende muito do comportamento. Não é, Beth? Sim. Que é isso que, tipo assim, depende muito, né? Tipo, vai facilitar a gente vai facilitando e vai... Eu mudei tem, acho que 4 anos já que eu saí do Safra. E desde então eu trabalho, né, como consultora e depois me tornei terapeuta financeira e hoje eu faço diferente totalmente. Eu não chego na planilha. Antigamente eu falava, preciso da planilha para poder ver. Não, agora não. Primeiro eu vejo quais são as emoções, né? O comportamento, o perfil, para depois chegar na planilha. Quando chega na planilha, a pessoa já está mais tranquilinha. Então tá bom. Agora eu vou. Perfeito, né? Perfeito. Isso é o que a Beth faz, porque ela tem a consciência e ela tem o estudo. Não é todos os terapeutas, não são todos os consultores que vão fazer assim, tá? Não. Tem gente que vai pegar primeiro a planilha e daí vai trazer mais julgamento pro seu mundo, que daí você trava, entendeu? Você trava. Legal, Beth. E você tem que trabalhar, receber, guardar e se divertir. Porque tem gente que é assim, tô com dívida, agora eu não vou me divertir mais. Para tudo, vou diminuir tudo até o café. Então, não adianta, é criar mais mesmo. É o que o Axis fala. A Simone fala, né, que mesmo quando ela estava endividada, ela nunca parou de viajar, nunca parou de comprar. Tipo assim, ela vivia a vida, só que daí, assim, mudou a vida dela quando ela parou de evitar.
porque ela não olhava para a dívida, sabe? Então ela criava mais julgamento, mais aquilo. Preciso olhar justamente porque no livro está escrito, né, que no livro da Simone é justamente você vê quanto você deve e aí você sobrecria isso. Como você vai sobrecriar o que você não sabe? Exato. Tem que ter clareza, tem que ter coragem clareza. de olhar aquele o Precisa que criou enfrentar. para é um portal aberto. Fala, Ana Sanches. Acho que você tá com a mãozinha levantada, Ana, ou é só naquela hora? Desculpa. Não sei se você queria falar alguma coisa. Oi, não, estava longe do telefone. Fui pegar água, senão. Oi, eu vou Ana, passar tudo bem, aqui. meu amor? Tudo bem. Fora essa crise de sinusite, está tudo bem. Não, eu ia fazer uma pergunta a vocês duas aí, consultoras. Eu achei ótimo vocês falarem sobre isso, porque uma coisa que eu fico assim, qual o basicão, o básico de cobrar como consultora? Não estou falando de valores, não, mas assim, em que vocês se baseiam para cobrar uma consultoria, né? Bom, Porque acho que eu comentei com você aquela sessão, uma daquelas sessões que a gente fez, que sim. assim, eu pareço uma central de informações, sabe? Houve um tempo que, uma época eu ri, que um amigo meu ligou para mim e disse assim, minha mulher está com contração, o que que eu faço? Eu falei, bom, ginecologista nem obstetra eu não sou. Mas, mas você já teve filho? Ah, sim, manda ela respirar e vai para o hospital, entendeu? Sim. Entendeu? Então, como você põe isso em termos de curar, de curar? Olha, você Olha, veio, será curar? eita! Como você põe isso em termos de cobrar, entendeu? Cobrar um pacote. Eu vejo, por exemplo, hoje em dia tem uma moça que às vezes assiste os vídeos dela, que ela dá assistência a expatriados. E fica olhando assim, poxa, isso foi uma coisa que eu sempre fiz. Sim. Mas eu não. Como você cobra por isso? As pessoas me alugavam no telefone, simplesmente, sem pagar nada, né? Ana, como é que faz isso? Sabe? Como é que faz seguro? Como é qualquer coisa aqui, entendeu? Como é que você pega seguro médico? Como é que você compra uma casa? Tudo as Sim. pessoas me perguntavam. Isso a gente já falou, né? Até apareceu como negócio seu, né, Ana? Tipo assim, Pois é, essa assistência, é né, para um o negócio. pessoal que Eu está sempre migrando. falei isso. Eu falei assim, Uhum. cara, se eu criasse uma empresa para fazer isso, assim, uma central de informações, eu ganhava dinheiro. Nunca criei isso, ou seja, uma empresa para fazer isso, e nunca eu não sabia como fazer, entendeu? Como você coloca isso, não sei, num pacote, numa sessão, né? Você tem um montão de informação e as pessoas te procuram porque sabem que você tem. E aí, como Sim. você cobra por isso? Estou Ótima aberta, pergunta. tô Então, aberta ao input de vocês duas aí. sim, eu vou falar aqui da minha experiência. Eu acho que assim, sempre vai com a base da necessidade, né, da pessoa. Você já percebeu que existe uma necessidade aí de pessoas que estão, de repente, mudando para os Estados Unidos com problemas, que você tem toda essa informação. Primeiro ponto é você reconhecer que você pode receber por isso, né? Porque não é todo mundo que tem todas as informações que você tem, entendeu? Tipo, ela pode procurar na internet? Pode, mas assim, se você tiver a pessoa certa, a informação clara, ela pode, tipo assim, fazer a pessoa pular etapas e economizar dinheiro. Então é a pessoa Exato. reconhecer que ela vai economizar dinheiro, que ela vai ter informação. E aí, como eu precifico isso, né? Quantas sessões? Isso. É a criação já de um produto mesmo, sabe? Tipo assim, um produto que vai atender quais são as necessidades do cliente, o que o seu produto resolve disso, e aí para você apresentar com base essas dores. Meio que isso, assim, agora precificar, assim, falar para você, daí tem que realmente fazer uma pesquisa, Não, né? não, isso é É, outra coisa. Mas sim. o que eu estou interessada é de ver as bases, entendeu? Como é, Como?
Como abordar isso, a questão Sim. E aí, de eu não sei se a preço? Beth quer compartilhar, porque assim, a Beth é consultora, né? Eu não, eu faço as minhas sessões de negócio, estou migrando para produto Cobrar hoje. por hora é uma ideia, É, é uma cobrar das por hora é um maneiras. trabalho. Exatamente. Então, É. Ana, é assim, ó, como que eu cobro? Outro dia, uma cliente minha ela ia resgatar um investimento e ela ia ter uma perda de R$ 20.000. Só que pela minha informação de falar que no vencimento ela não ia ter essa perda, que era só uma oscilação daquele investimento, então só pelo meu conhecimento e 5 minutinhos ali que eu conversei com ela não resgatou e ela não teve o prejuízo, né? Olha Ela só. não entrou em prejuízo. Então é o quanto que o seu trabalho vai trazer de benefício. Um exemplo, Uhum. eu tenho pessoas que eram endividadas que hoje compraram apartamento. Então, o que que isso traz na vida da pessoa? O que que A se resolve, paz. né? Quanto custa tudo isso? Você entendeu? Então, o seu Sim. trabalho, o que que a Isso pessoa ia seria ter um que fazer? produto ou um programa, por Então, exemplo? pode ser do jeito que você Pode ser achar do jeito que você melhor, quiser. porque depende muito, é uma É consultoria, uma né? consultoria, eu vejo. Tipo assim, Aí não é você, uma sessão, eu acho, né, Você vai Beth? No ter caso Hum. que da. precificar quanto que a pessoa, se a pessoa fosse uma pessoa leiga, eu não sei fazer vista, essas coisas, eu tô até me informando porque eu vou fazer, mas assim, quanto que eu vou gastar, onde que eu vou ter que ir, quanto tempo eu vou perder, tudo isso custa quanto para mim? Ah, eu ficar um dia lá inteiro lá no consulado, um exemplo, vai me custar quanto? Quantos clientes eu vou deixar de atender para estar lá? Você entende? Então, precisa conversar, entender a necessidade, a pressa da pessoa e tudo isso daí, quanto que ela vai economizar com o seu trabalho. E aí você cobra um percentual. Sim. Porque se você cobrar tudo Sim. que a pessoa vai economizar também, eu vou cobrar 20.000 da mulher lá que teve Hum. a questão, mas olha só, ela agora confia em mim, então eu tenho autoridade, eu conheço, sou especialista de investimento e expliquei para ela o que que era. Eu falei, ó, esse tipo de investimento não é um investimento para você, que você tem. é, Tava fora do perfil, né, você Beth? não tem tolerância a risco, não é um investimento de risco, mas ele vai oscilar, e quando ele oscila, você fica nervosa. Mas explicar o que a pessoa, o que você está trazendo para a pessoa e quanto que isso daí vai economizar tempo, porque hoje em dia, qual que é o maior dinheiro, né? Qual que é a maior riqueza do ser humano? É o tempo. É o tempo. É Eu acho, Se porque, verdade. eu tipo, assim, com chego a informação dela, a pessoa pode pular etapas, entendeu? E Se daí a eu. Elô chega aqui, ó, a Elô tá fazendo, né, o palco livre. Aí ela vem, ela traz o conhecimento dela, ela trouxe do livro da Tô psicologia psicologia financeira, financeira. que é ótimo. Então, assim, já é uma indicação de livro, já é Uhum. como você pode começar, já tem várias dicas, tem facilitação. Quanto isso custa? É verdade. É verdade. Entendeu? É. Então é entender realmente qual que é o seu trabalho, e aí no meu interessante ponto de vista, é uma transição de carreira. Não que você tenha que Hum. transitar e parar de fazer as outras coisas, mas também é uma coisa que você faz. Abrir, né? É Abrir. abrir. Como seria você fazer isso também? É. Perfeito. E Eu aí acho que cobrar, porque seria. os seus clientes vão ser pontuais, tipo, você vai ter uma Hum. amiga que você vai fazer, você vai cobrar, e aí ela vai te indicar outra pessoa, daí outra pessoa, Vai, daqui a vai pouco abrindo, né? Como não é a você fonte vira principal, referência. né, a pessoa vai te procurando. Acho que começou assim, não começou, Beth? Com uma pessoa, né? Teve que Então, começar, na né? verdade, sabe por que que eu comecei? Quando eu saí do banco, eu falei, putz, e agora? O que que eu vou fazer? Eu não quero voltar para o banco. O que que eu vou fazer da minha vida? Eu fiquei, eu nem sabia de Axis, mas eu ficava, meu Deus, me ajuda, o que que eu faço? Ai, Senhor, me coloca alguma coisa na minha mente para eu conseguir. Ai, fazia um monte de coisa e ficava assistindo as lives de todo mundo. Tá vendo como isso daqui contribui? Sim. Com Aí, certeza. aí eu peguei e falei assim. Um cliente meu de 10 anos atrás do Santander, o primeiro cliente. Beth, só confio em você. Depois que você saiu do banco, nunca mais minha vida financeira ficou boa. Eu Opa! Olha, falei, uau, você tinha é energia do consultora. que você estava procurando, do que você estava perguntando, né, Beth? É, É. eu já estava no Axis sem saber.
Aí eu perguntei e veio esse rapaz, daí eu falei assim, tá, mas o que que aconteceu? Daí ele, tô tudo enrolado, que não sei o quê, que papapá, papapá, papapá. Eu falei, tá, vamos conversar. Daí eu fiz uma reunião com ele e resolvi a situação dele ali, igual a Elo falou, porque a gente tem o conhecimento. Só que é tão fácil pra gente que É tipo, tão você não fácil que eu falei considera. assim, gente, A como eu hora vou que a cobrar menina isso? trouxe pra mim, ela perguntou uma coisa simples, sabe, Beth? Tipo assim, eu parcelo a fatura ou parcelo o cartão inteiro? Eu falei, pronto, agora eu vou ter que entrar, né? Tipo Vai ter assim, que né? entrar, Vou ter que porque entrar. se Falei, tiver coisa bom, sem juros, não vale a pena. tipo, né, o rate da pessoa cai, um monte de coisa, né? Então, assim, eu tive que Tem passar a vários. informação. E aí eu fui falando, ela falou, nossa, eu não sabia, né, dessa informação. Então, quando a gente acha que é tão fácil pra gente que todo mundo sabe, E mas todo mundo sabe, mas ninguém sabe. E ninguém aí, sabe, É verdade. nesse né? rapaz, e ele é espanhol, assim, ele falava todo enrolado, ele não entendia muita coisa, e ganhou super bem, e todo enrolado. Aí eu resolvi. E ele falou, quanto é o serviço? Eu falei, não sei. Aí ele me pagou R$ 1.500. Ainda bem que ele perguntou, né? Tem gente que é simplesmente, que Mas aí legal, depende o que quanto você está informação disposta a boa. receber, né, Ana? Aí é mais sobre você do que sobre o outro. Tem Eu tudo tava a ali ver. desesperada. Eu falei assim, meu, o que que eu vou fazer? O que que eu vou? Eu não quero ir pro banco, É. eu quero ficar em casa. Por isso que tem que pensar, né? Tipo assim, pensar antes, com É, calma, o seu tempo, quando você vai ter, vamos supor, no caso da consultoria, ela vai ter que analisar, né? A Sim, conta, o sim, comportamento, o que que vai é. criar. Você, tipo, é, se a pessoa vem com um caso, você vai ter que fazer várias pesquisas, fazer sim. coisas pelo cliente que ele não sabe, traduzir, não sei, né? Tem várias coisas que Mas são assim, envolvidas. é fácil pra gente. Hoje eu faço a mentoria em grupo e individual. Então, Aham. em grupo começou depois. Geralmente você faz em grupo ou depois em individual. E eu É, fazia só individual, individual. Daqui a pouco eu tinha tanto cliente que eu falei, meu, tô trabalhando que nem no banco. Falei, não, tá errado. Não dá, não dá. Falei, e é, agora? Daí já sabia do Axis. O que mais é possível sim. aqui? O que que eu não tô percebendo? Coloquei em grupo. O grupo é igual isso daqui. Então, ele É, abre para que a gente, né? O possa, problema de né, um é o do resolver. outro, igual aqui, ó. A Maria falou uma coisa, a Ana também já. Tem várias pessoas aqui que estão vendo agora ou que vão ver depois. Que mesma coisa, que tipo, também tenho isso, também tenho isso, isso daqui também pode me ajudar, não sei o quê. Então, o grupo, ele fortalece. E aí, Expande. me ajudou, expandiu para mim de fazer Com em grupo. certeza. Perfeito. É. Foi Né? isso. Tipo, muita clareza, obrigada. E é isso, Gratidão. Ana. É tipo assim, pensar, Gratidão a sabe, vocês. o que tá disponível para vocês. Quanto você Então, está disposta a receber, Ana? minha. Olha, Vamos eu não abrir. Aí eu fico sei Sim. todo se é dia, isso, eu universo, não por sei E se é, é isso. favor, Será como o isso? receber Celso, mais o Celso, hoje? ele sempre fala para mim que toda vez que ele fala comigo, ele me cobra. Você já tá abrindo a sua consultoria de agente de negócios? Porque ele fala Não, e assim, aquele né? que você É. fazia, Elo, que é maravilhoso, aquele das empresas em grupo, aquilo é Eu incrível. vou Ah, voltar os negócios tem que explícitos. Ai, é muito voltar. legal aquilo. É, É Ai, é muito muito bom. divertido, Muito muito bom. legal. vou Aquilo é voltar. muito bom. É. É isso, E gente. assim, daí ele falou assim, o quanto, tipo assim, o agente que ele chama, né, que é a pessoa que ela tem alguma coisa para expandir, a gente movimenta aquilo energeticamente, se acontecer, você ganha um percentual em cima da ação, do que acontecer da Nossa, eu tava pessoa, né? pensando nisso hoje. É. Eu E falei, aí ele gente, eu fala, ajudo amor, tantos negócios e eu não cobro. Como eu posso você tem melhorar que isso? abrir, porque isso é muito energético, né? Então, assim, Gostei. tem muita coisa disponível para nós, gente. Então, eu só queria trazer essa Gostei. clareza. Espero que vocês tenham gostado Perfeito. do formato, né? Tipo, de a gente conversar. Eu Vai ficar amei. gravado também para outras pessoas. Obrigada, meninas. Muito obrigada, Gratidão. Beth, Maria, Ana. E para vocês também que não participaram, mas estão quietinhas aí. Espero que vocês tenham absorvido, tivesse, né, alguma mudança aí do mindset mesmo da nossa cabeça, né? Quanto que a gente pode contribuir. Obrigada, Zumira, por ficar acordada até tarde. A Zumira tá na França, são 4 horas pra frente, né? Então pode melhorar. Obrigada, Adriana. E é isso, galera. Palco livre aqui pra Gratidão você. Você é vocês. muita contribuição, cara. Obrigada. Neto, pode parar a gravação e vai ficar gravado aqui para todos vocês. Muito obrigada. Obrigada a você.